Tudo bem, Raíssa. Pegando o livro de vocês para que a gente possa realizar a correção da atividade. Página 140. Não, Walter, eu estou anotando. O tempinho que eu vou olhando aí o papo de vocês, eu vou anotando. Ixi, o Pablo está duas vezes. Esse está presente duas vezes. Ícone. Página 140. Oi, Wigne. Ok, todo mundo? Posso começar a correção? Página 140. Acho que eu anotei o nome de todos. Quem eu não tiver anotado, no final eu chamo, tá? No final eu chamo e a gente dá uma olhada. Vamos nós. Página 140, tá? Boa tarde mais uma vez. Então, vamos lá para a correção da atividade. Mais uma vez, peço que envie as atividades até meio-dia para que eu possa conferir, tá? Dá uma olhada se foi enviada. Página 140, João Mariano. Envie suas atividades, viu? E eu pedi também para vocês pegarem aquele livro de ciências práticas. Estão lembrados? Aquele livrinho que veio na coleção? Pedi, Riquelme, tinha lá no grupo, viu? Um fininho. Isso mesmo, de ciências práticas. Eu vi, o Ignis, sua atividade, de outros coleguinhas eu vi também. Anotei, inclusive, o nome de quem entregou, tá certo? Então vamos lá, começar pela correção, tá? A primeira questão da página 140 nós temos aí. A doença de Chagas e a malária, doenças provocadas por protozoários, afetam o sistema circulatório do homem. Essas duas graves doenças, não erradicadas no Brasil, afetam milhares de pessoas nas diferentes regiões do país. Letra A. Compare o modo de infecção da malária e da doença de Chagas e os locais onde os respectivos protozoários se alojam no indivíduo. Vamos tentar ver isso aqui. Pode, Raíssa. Deixa eu falar aqui para um microfone que é bem grande. É melhor. Doença de Chagas, agente transmissor e hospedeiro intermediário, barbeiro. Relacionado às más condições de moradia e desequilíbrio ecológico, durante o dia, os barbeiros se escondem em frestas e à noite picam as pessoas, normalmente no rosto. Ele se contamina ao picar uma pessoa com a doença, passa para seu intestino, onde se reproduz quando picar outra pessoa, elimina as fezes. Difunde-se pelo sangue da pessoa e se instala principalmente nas células musculares, podendo causar danos ao coração, na musculatura do esôfago e do intestino grosso. Malária, causada pelo mosquito prego, ao picar injeta sua saliva para que o sangue não coagule. Se estiver infectado, sua saliva conterá plasmódios na forma de esperozoitos. Pelo sangue, os esperozoitos vão ao fígado, se multiplicam por esquizogonia, originando tirofóitos, voltam ao sangue e penetram nos glóbulos vermelhos. Pode. Ok, Raíssinha. Pablo. Tá me escutando, tia? Estou. Malária. Causa febre alta, vômitos, dores no corpo e também a pessoa é picada pela a fêmea. Doenças de Chagas. A contaminação pode ocorrer
perfe- percevejo, denominado por barbeiro ou chupança. Certo. Espera aí só um minutinho. Lê já, João Mariano. Faltou só tu colocar os locais onde ele se aloja no indivíduo. Onde é que ele se aloja? Onde é que esse protozoário se aloja? No caso da doença de Chagas, ataca o quê? Afeta que parte do indivíduo? A malária, em qual parte do indivíduo também é afetada? Tá? Faltou só isso aí. Fala, João Mariano. Oi, tia, tá me escutando? Sim, senhor. Boa tarde. A B, né? É a A. A? Eu pedi a B, tia. Mas nós estamos corrigindo a A. O que foi que tu colocou na A? Na A eu coloquei. Deu tempo de colocar só a malária. A malária infesta-se atacando principalmente células de sistema monócito fagocitário. Walter? Walter? Uh-uh. Vai, Patrícia. A malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles dengue. Ela tem início com o ataque das células do sistema monocíclico fagocitário e dos eritrócitos, que são a doença de Chagas é transmitida pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que entra em contato com a corrente sanguínea do indivíduo, e a contaminação pode ocorrer por percevejo, denominado barbeiro, que após picar uma pessoa, suga o sangue do indivíduo enquanto este dorme e geralmente defeca, passando protozoários presentes nas fezes pelo orifício deixado pela picada, via transfusão sanguínea e via transmissão congênita da mãe para o filho durante a gestação ou durante a amamentação pelo leite materno. Ok, mais alguém quer falar? Quer não, Walter, falar? Eu sei que tu quisesse. Não, né? Então vamos lá. No caso aí da, como eu já tinha falado para vocês. Isabelle, daqui a pouco, tá certo? Senão não vai dar tempo. Daqui a pouco. Ó, a doença de Chagas, aí no caso, vocês tinham que dizer como ela era transmitida e como expliquei para o Pablo, em qual parte do corpo do indivíduo, onde esse protozoário vai se alojar no corpo do indivíduo, tanto da doença de Chagas como da malária, tá? A resposta da Patrícia está certa, Raíssa também e os demais. João Mariano está faltando completar, né? Então vamos lá. Eu acho que eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil para vocês olharem. Cadê a Maria Barreto? Que não está falando nada. Enquanto isso, vou passar para B, tá? Cite 4 medidas que poderiam produzir a diminuição ou até a erradicação da malária no Brasil. Vai, João Mariano. Oi, tia. Oi. Pode falar. Erradiação dos mosquitos anófilos. Transmissor do parasita Plasmodium. Esta causa doença. 2. Uso de redes contra o mosquito durante a noite. 3. Drenagem das águas paradas. Evitar a água parada primeiramente. 4. Uso de cremes repelentes também são eficazes. Ok, mais alguém? Pode, Pablo. Tá me escutando, tia? Estou, meu bem. Pode falar. Uso de redes contra mosquito, drenagem das águas paradas, promover cursos a médicos e, com isso, dar mais suporte para diagnósticos da malária, radiação dos mosquitos. Ok, mais alguém? Mesmo da Raíssa? Ok. Ah, isso falou. Eu não me recordo.
Primeira, né? Ok. Ah, é porque eu tô digitando no chat, aí não tem como eu olhar. Desculpa, Raíssa. Deixa eu olhar aqui. Posso falar, tia? Pode, a Patrícia? É, coloquei Pode. assim: impedir a proliferação do mosquito transmissor da doença, drenagem das águas paradas, uso de repelentes e uso de véus. Ok. Mais alguém? Não? Pois espera aí só um minutinho, deixa eu terminar aqui de colocar um. Eu digito muito devagar. É, né? Ó, deu. A2 todos fizeram? Sim. Sim, né? Você não precisa colocar, não. Só um mesmo, né? Ok. Ou melhor, dois não, AB. Questão de números 2. Os telejornais noticiaram recentemente que uma seca acentuada causou um aumento nos casos de malária na Amazônia. Isso foi atribuído ao fato de crianças brincarem nas águas represadas. Essa explicação está certa ou errada? Pode, Maria. Eu coloquei assim, errada. Porque, na verdade, a malária é uma doença transmitida pela picada do mosquito que fica ao redor da água de represas. Certo. Mais alguém colocou diferente? Não? Tia, Oi. eu coloquei assim, errada. A malária aumenta por causa da falta de saneamento básico e o crescimento dos mosquitos. No caso, ela é transmitida pelo mosquito. Tá certo. Coloquei igual. Ok. Então, passar adiante, né? Terceira questão. A foto ao lado mostra um problema comum nas grandes cidades brasileiras: falta de saneamento básico. Cite um exemplo de protozoose que pode ser transmitida na situação da foto e relate os principais sintomas em pessoas com essa doença. Pode, Riquelme. E aí, tia? Olá, Eu tudo botei assim, bem? ameba. E aí, Amebias. mais ou menos, mais ou menos. Eu botei Vai. assim, eu botei ameba. Aí eu botei os sintomas: vômito, dor, abdominal, diarreia e febre. Diarreia com sangue. Eu tenho preguiça de escrever o sangue. Pois coloca. Vai, Raíssa. A leptospirose, mais comum em dias de chuva, tem como seus sintomas febre, vômitos, tosse e, em casos mais graves, hemorragia e insuficiência de órgãos. Ameba ou amoeba? É amebíase. A resposta correta é amebíase. É porque o chat fica direto saindo. Viu, Raíssa? A doença aí é amebíase. Aí o sintomas são diarreia com sangue, dor abdominal, provoca ferimento no intestino. Respondendo a tia Isabel Castelo Branco.
Isso vai depender do organismo da pessoa, tá certo? Não tem como eu te dizer se vai dar certo ou não vai dar certo. Isso vai depender de pessoa para pessoa, mesmo porque a gente ainda não sabe qual o tratamento mais eficaz, né? Procura meios, mas ainda não tem uma cura para isso. Então, não tem como eu te responder se sobrevive ou não sobrevive, tá? Vai depender do organismo da pessoa, de como é que está, tá? Posso passar adiante? Página 141, coloca a data de hoje, tá? Página 141. Primeira questão. A Organização Mundial de Saúde divulgou que no terceiro mundo, quase meio bilhão de pessoas estão sofrendo de doenças tropicais. Uma dessas doenças é a malária. Para combatê-la, entre outras medidas, desculpa, fala Jesus, profiláticas, pode-se, o que é que pode fazer aí, realizar? Drenar regiões alagadas. Alternativa B, drenar regiões alagadas. Está certo, Júlia, Maria, Patrícia, Pablo. Parabéns, Walter. Questão 2. O protozoário parasita, cujo ciclo de vida está esquematizado a seguir, e na antiga nota de 10.000 cruzados é? Não, Riquelme. Não, João Mariano. Certo, Larissa. Certo, Pablo. Alternativa C. Questão 2, letra C. Tripanossomo, transmitido pelo barbeiro. Parabéns, Raíssa. Questão 3. Das medidas citadas, aquela que representa um possível combate contra a leishmaniose é... Certo, Larissa e Isabela. Alternativa é o uso de coleiras especiais contra mosquitos em cães, tá? Questão 3, alternativa é. Continuando. Questão de número 4. Algumas doenças, como a amebíase, doença de Chagas e malária, promovem graves debilitações no organismo humano. Em casos mais graves, podem muitas vezes levar à morte. Com base nessas informações, você enquadraria essas doenças no grupo das... Esse aqui é fácil, né? Protozooses, alternativa C. Alternativa C, Laís. Protozooses. Página 142. Questão 5. Lê a notícia a seguir. A Organização das Nações Unidas alerta que esgoto a céu aberto é o principal problema ambiental no Brasil. Os dejetos lançados indevidamente em fossas abertas, rios e lagos tornam-se a causa de doenças, de importância para a saúde pública. Qual doença causada pelo protozoário pode ter sua incidência aumentada pelo problema citado no texto? Certo, Rogério Filho, Beatriz Rodrigues, Walter, Pablo, Cidele, Isabela. Alternativa correta é a amebíase. Alternativa C. Ok, né? Questão de número 6. A doença humana, conhecida popularmente como calazar, cujo ciclo é ilustrado abaixo, é causada por qual protozoário? Larissa, Júlia,
Pablo Riquelme, Patrícia, ok, Maria Barreto, Bia, Isabela, Alan. Alternativa correta é a alternativa C. Leishmania. Leishmania. 7. As figuras abaixo foram extraídas da bula de um medicamento e representam procedimentos que podem ser adotados na prevenção de algumas doenças. Das protozooses abaixo, a única que pode ser evitada por esses procedimentos é a... Não, Rogério Filho. Não, Patrícia. Alternativa A, amebiase. Certo, Adriele? Questão de número 8. Abaixo são representadas 3 informações a respeito de um parasita humano. Doença de Chagas. Não é causada pelo mosquito? Tu tá em qual, Walter? É uma dúvida ou é uma resposta? Hã? Ah, sim, explicando. Doença de Chagas não é causada pelo barbeiro? Pelo protozoário? É tanto que ele ataca durante a noite e geralmente na parte correspondente a essa parte da barba. Mais alguma coisa, Walter? Então vamos lá. Os itens 1, 2 e 3 têm relação com o protozoário. Qual a alternativa que vocês marcaram na 8? Não, Raicinha. Alternativa correta é a alternativa B, tá? Laís, não. É a B. Corrige, por gentileza. É a alternativa B. 8, letra B. 9. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão de sangue. A acusação não procede ou procede? Procede, tá? É a alternativa D. Procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. Então, questão 9, alternativa D. Dez. A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com os dados do Ministério de Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região pode ser explicado por várias razões, entre as quais... Entendi, Isabel, tudo bem. Questão 10, alternativa D. Certo? Certo, Pablo, Maria, Riquelme. A questão 10, a alternativa correta, alternativa D. Certo? Coloca a data de hoje, certo? Quase, Walter. Dia 1º de junho. Vamos aumentar esses números, né, Laís Maria? Aumentar um pouquinho esses números. Bem, eu havia pedido a vocês para pegarem o livrinho, este daqui, esse pequeno de ciências, tá?
Todos estão com ele? Pronto. Eu estava dando uma olhadinha nele e já dá para a gente trabalhar com ele, já era até para a gente ter trabalhado, né? Então, na primeira parte aí dele, página 6, todo mundo aí na página 6, nós temos falando a respeito da classificação dos seres vivos. Que livro é esse? É um que veio na coleção, João Mariano, um fininho. Ele tem lá em cima Ciência Prática, o incrível mundo dos procariontes. Oi, Walter. Tá? Como assim? Eu não entendo essa linguagem. Ah, sim, as páginas estão grudadas. É só tu cortar, dar um jeitinho, dá certo. Tá? Então, vamos lá. Então, na primeira parte aí do livro, na unidade 1, tem falando sobre a classificação dos seres. Nós já estudamos ela, tá? Então, como eu vim observar, dá para a gente usar, né, tipo como uma espécie de revisão do assunto que nós já tínhamos estudado, já tínhamos abordado. Então, depois tu dá uma olhadinha que tu vai encontrar ele. Dá uma olhadinha no teu material. Eu havia até pedido mais cedo para facilitar. Então, vamos lá. Com relação à classificação aí dos seres, nós estamos lembrados, vocês estão lembrados, que foi uma forma de organizar os grupos distintos, né? Separar as espécies em grupos distintos. Aí nós vimos, e vocês depois podem até dar uma olhadinha nos capítulos anteriores, que tem falando sobre classificação dos seres, no livro mesmo didático, sem ser este fininho que a tia pediu para vocês pegarem, nós temos aí que a primeira classificação surgiu no século IV a.C. E a primeira pessoa que propôs uma classificação para poder organizar os seres em grupos distintos, né, de acordo com os padrões de semelhança, foi o filósofo grego Aristóteles, né? Aristóteles e o seu discípulo, Teofrasto. Que nome feio, mas tudo bem. Né? Eles acharam melhor organizar os seres em dois grandes grupos. E esses dois grandes grupos seriam os animais e as plantas, tá? Apenas esses dois grupos, levando em consideração aí o quê? A mobilidade e a parte relacionada à nutrição, certo? A parte relacionada à nutrição. Então, Aristóteles, quando lançou aí a primeira proposta de classificação, ele lançou para criar apenas dois grandes grupos, que seriam os animais e as plantas, né? E dentro desses grupos, ele colocou assim, relacionado aos animais, qual é a página? É página 6. Com relação aos animais, ele dividiu em dois grupos também, seriam superiores e inferiores. Superiores, que ele considerava como o grupo dos que possuíam sangue vermelho, e inferiores, os animais, os seres que que não tinham sangue vermelho, né? Não possuíam sangue vermelho. Então, os que possuíam sangue vermelho, ele classificou aí como os vertebrados, e os sem sangue vermelho ele chamava de invertebrados, né? Claro que dentro desses estudos ele foi analisando, como eu já tinha falado, a mobilidade, a questão da nutrição, entre outros aspectos. Isabelle, depois tu tira essas tuas dúvidas. Tem um canal, as aulas elas são gravadas justamente para que caso você não tenha conseguido acompanhar, você acessar e assistir novamente, tá certo? É só procurar. Qualquer dúvida, é só entrar lá no grupo o grupo do WhatsApp, o grupo, da turma, e tirar. Robério responde todas as dúvidas lá, tá? Só que de forma resumida,
depois de muito tempo, surgiu aí aquele homem, eu acho que vocês estão lembrados, que nós chamamos de Linneu, né? O Carl von Linné. Ele era um sueco e ele já lançou uma outra forma de organização, né? Uma classificação que ele achava que essa classificação existente ela era muito confusa, dificultava bastante. Então, ele lançou uma outra classificação. E nessa outra classificação, o que foi que ele fez? Ele propôs aí um sistema padrão de classificação, onde esse sistema padrão de classificação seria universal, né? Dividido em 7 categorias. Acho que vocês estão lembrados. Que era reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Quem não está lembrado, tem um material de apoio, o livro didático tem um apoio lá, né? Informações de qualquer coisa, a gente pode se comunicar também no chat. Certo? Continuando. E outra coisa que também foi proposta aí por Linneu foi o seguinte, foi a questão da nomenclatura, né? Ser uma nomenclatura binominal, ou seja, contendo apenas o nome do gênero e uma única palavra para poder distinguir a espécie. Isso que eu estou falando é o que tem no livrinho de vocês também, que vocês podem depois consultá-lo e olhar, certo? Então, depois disso aí, o que foi que aconteceu com relação à classificação? Surgiu aí, em 1866, lá na página 8. Vocês encontram lá na página 8 que eu vou falar. Surgiu aí o grupo que nós estávamos estudando, o Reino Protista. Surgiu o Reino Protista, Reino Monera, Reino Fungi. Mas antes disso aí, os primeiros 2 reinos que tinha era o Animalae, ou melhor, Animalia e o Plantae, né? Os 2 primeiros reinos que foram estudados, que foram as propostas de Aristóteles. Depois surgiram o Protista, o Monera, João Maria na página 8. Protista, Monera e, por último, o Fungi, tá? Então, rapidamente aqui, é preciso a gente relembrar alguns conceitos. Para poder ter essa classificação, essa separação, foi levado em consideração alguns conceitos, como, por exemplo, a questão alimentar, com relação à alimentação, autótrofos e heterótrofos, né? Então, autótrofos, aqueles que produzem seu próprio alimento, ou seja, que realizam fotossíntese, e heterótrofos, aqueles que não produzem seu alimento, ou seja, eles não realizam fotossíntese. Eles precisam retirar seu alimento ou do meio ambiente ou de outros seres, né? Outro conceito também que deve ser levado em consideração para poder estudar a classificação dos seres seria que alguns organismos eles podem ser eucariontes ou procariontes. Eucariontes quando possuem organelas em suas células e procariontes quando, no caso, não possuem organelas em suas células. Também existe aí outro conceito relacionado para poder classificar e separar esses seres, que foi levado em consideração. Seres que são unicelulares e seres que são multicelulares. Unicelulares constituídos apenas de uma célula e multicelulares que são aqueles que são formados por várias células, tá? E com relação também, outra relação também que foi observada foi a questão da interação ecológica. Se esses seres, eles são produtores, se eles são consumidores, se eles são decompositores, tá? No caso aí dos produtores, a gente sabe que são aqueles organismos que são autótrofos, ou seja, são aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. Já os consumidores são os seres heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem seu alimento e, no entanto, eles precisam retirar do meio ambiente ou de outros seres a sua alimentação, seu alimento, certo? Até aí? Ok? Outra característica importante também para diferenciar os reinos é a questão da parede celular, né? A parede celular, a gente sabe que é um envoltório
é um envoltório celular, é algo que envolve aí a membrana plasmática, certo? Então, isso também é outra característica importante para poder diferenciar aí esses reinos. Nem todos os organismos, por exemplo, eles possuem uma parede celular nas suas células, certo? Então, o reino Monera nós já havíamos estudado, mas algumas características principais do reino Monera é que... Yanara chegou agora. Mas tudo bem. As principais características, só recapitulando, do reino Monera, representado pelas bactérias e as cianobactérias, possui células procarióticas, a maioria, no caso, a maioria dos representantes do reino Monera, eles possuem parede celular, certo? Com relação à organização celular, Paulo, eu estou falando a respeito dos reinos, tá? Dos reinos do qual nós estamos estudando. Nós já estudamos o reino Monera, já estudamos o reino Protista, e o que eu estou falando é o que tem lá no livrinho de ciência prática relacionado à classificação dos seres. Então, podemos dizer assim, alguns critérios foram usados para poder separar esses seres em grupos, tá? Em reinos, ok? É isso que eu estou falando. Então, eu estou falando de forma rápida, eu estou fazendo um resumo de como esses reinos foram constituídos, os seres foram separados dentro desse reino. Certo, Paulo Vitor? Deu para entender, Paulo? Então, recapitulando aí. No caso do reino Monera, representado pelas bactérias e cianobactérias, possui células procarióticas, a maioria possui parede celular. De acordo com a organização celular, podem ser unicelulares, tá? E no caso das bactérias, elas podem ser unicelulares, mas elas podem viver solitárias ou em colônia, né? Como nós já tínhamos estudado. De acordo com a nutrição, tanto pode ser autotróficas como heterotróficas. E com relação ao meio ambiente, ou melhor, com relação ao ecossistema, as bactérias, elas podem ser produtoras, consumidoras ou decompositoras. E nós vimos também que a maioria das bactérias, elas são benéficas, elas trazem algum benefício, tá? No meu relógio já está passando, não falta só 1 minuto não, já está passando. Mas é só para encerrar. Aí o segundo reino que nós havíamos estudado, encerramos, por sinal, foi o reino protista. Protista é formado por protozoários e algas, né? O reino protista, representado por protozoários e algas. Possui células eucarióticas. Possui células eucarióticas. Podem ou não possuir parede celular, né? Que nós já havíamos estudado sobre isso. A maioria ou é unicelular ou multicelular. Possui seres que são autotróficos e heterotróficos, e também podem ser produtores, consumidores ou decompositores, tá? Resumindo o que nós estudamos a respeito do reino protista, ok? Como atividade, que a gente tem que, né, registrar, como atividade vai ficar nesse livrinho de ciência prática, a página 9 até a página 13, certo?